Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algo da palavra de Deus. O pastor Mark me passou o tema, preparados para responder, e eu, me baseando nesse tema, eu preparei uma mensagem para compartilhar com os irmãos nesta noite, que se baseia em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu quero agradecer ao pastor Mark pelo convite, a todos os irmãos que se inscreveram também para estar aqui assistindo essas palestras. Estaremos juntos até sexta-feira, então temos várias coisas para aprender juntos aqui, pela capacitação que Deus dá. Nós somos apenas instrumentos nas mãos dele, sem a sua atuação, sem o poder do Espírito Santo atuando através de nós. Nós somos apenas vozes vazias, nossas palavras são apenas vento e nada além disso. Mas se o Espírito Santo trabalhar no nosso coração através da sua palavra, então isso fará toda a diferença na nossa vida e no nosso ministério. Eu vou falar hoje sobre 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5. O pastor Paul Hartog disse para mim que vai pregar no capítulo 1. Então, tudo que eu falar de errado no capítulo 2, ele então vai poder corrigir depois na segunda sessão. Então, estou bem tranquilo, sabendo que se eu disser coisas erradas aqui, vai ter oportunidade depois dele corrigir tudo que eu disser aqui. Meus irmãos, eu vou ler o texto, diz assim, 1 Coríntios 2, versículos 1 a 5, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, agora que nos aproximamos da sua palavra, dá-nos um coração aberto, dá-nos uma disposição sincera em conhecê-la e em aprendê-la, e atua na nossa vida, para que por meio da sua atuação, da sua obra em nós, nosso ministério seja enriquecido, nosso ministério seja estimulado, o nosso trabalho em prol do reino seja encorajado por meio da sua palavra e corrigido naquilo que for preciso. Nós suplicamos essas bênçãos, dependemos do Senhor para tudo, para falar e para ouvir, e fazemos essa súplica, portanto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o caráter humilde do Evangelho é apresentado, entre outras coisas, nos primeiros capítulos de 1 Coríntios. Se os irmãos observarem o versículo 18, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Isso mostra que o cristianismo é humilde, é uma mensagem humilde, e isso é demonstrado pelo fato da aceitação do Evangelho não depender da inteligência humana. Nós percebemos isso no versículo 1:18. A aceitação do Evangelho não depende da inteligência humana. E o apóstolo Paulo fala sobre isso nesse trecho de 1 Coríntios 1. O apóstolo Paulo também mostra que o caráter humilde do cristianismo pode ser visto pela baixa posição social da maioria dos que foram chamados. O capítulo 1, versículo 26, mostra isso. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E nós vemos então o caráter humilde do Evangelho aqui também. Ele não depende da inteligência humana para ser aceito.
os que foram chamados, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que a maioria dos que foram chamados, a maioria daqueles que Deus escolheu, são pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que não procedem de um berço de ouro, nós aprendemos aqui. E nós aprendemos também que o cristianismo tem um caráter humilde, e isso é demonstrado no texto que nós acabamos de ler também. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos o modo como o evangelho chegou a Corinto. E o apóstolo Paulo, ao explicar o modo como o evangelho chegou a Corinto, ele mostra, ele realça o caráter humilde do evangelho. E isso é muito importante que nós saibamos. É muito importante que esse aspecto, esse traço de humildade da nossa mensagem, de humildade do cristianismo, fique gravado em nossa mente. Por quê? Porque nós lidamos com isso continuamente, como ministros que somos, como professores que somos, como pastores que somos, como pregadores que somos. Nós temos que lembrar sempre disso, do caráter humilde do evangelho. O tema que está aqui diante de nós é preparados para responder. E nessa palestra de hoje, pegando uma caroninha nesse tema, preparados para responder, eu quero chamar essa mensagem de preparados para contrariar. Preparados para contrariar em que sentido? Preparados para contrariar no sentido de não oferecer, dada a humildade da nossa mensagem, não às pessoas necessariamente aquilo que elas querem escutar. Não oferecer às pessoas necessariamente aquilo que elas esperam ouvir, aquilo que elas querem ouvir. Não, mas contrariá-las nesse sentido. Apresentar às pessoas que nos ouvem uma mensagem que vai contra a expectativa delas. O apóstolo Paulo mostra que fez isso aqui. E nós, como ministros do Evangelho, temos que estar preparados para isso, lembrando, o Evangelho é marcado por humildade. E sendo marcado por humildade, a sua entrega tem que ter elementos que muitas vezes o mundo não admira. A entrega, a ministração da mensagem, da pregação, muitas vezes vem acompanhada de elementos que o mundo não aplaude. E isso, nós que somos mestres, nós que somos pastores, nós que somos pregadores, temos que acolher em nossa mente. Temos que estar preparados para responder. E estando preparados para responder, temos também que estar preparados para contrariar as expectativas dos ouvintes, enquanto nós respondemos. Temos que estar preparados para, entre aspas, decepcionar os ouvintes, na medida em que nós respondemos, na medida em que nós apresentamos a nossa fé às pessoas. É muito fácil ceder à tentação de embalar a nossa mensagem num papel bonito, num papel cor-de-rosa, num papel brilhante, atraente, e até mexer na mensagem para que ela não se torne uma mensagem tão indigesta. E nós então, muitas vezes, com medo de desagradar os nossos ouvintes, com medo de espantar o incrédulo, nós então fazemos algumas alterações, atenuamos alguns pontos, não tocamos em certos assuntos cruciais para o Evangelho, porque nós não estamos preparados para responder e responder contrariando. Eu me lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja no Rio Grande do Sul, e me chamaram num cantinho antes da pregação, a igreja estava cheia, e disseram para mim o seguinte: Pastor Marcos, a igreja está cheia de visitantes. Ótimo. Muitos universitários que vieram, a faculdade toda veio aí porque o senhor ia falar sobre a história do século XVI, Reforma Protestante,
E veio a faculdade toda aí, estão todos aí. Falei, ótimo, que bom, graças a Deus. Disseram, não, mas nós queremos fazer um pedido para você. Nós já conhecemos um pouquinho você. E nós sabemos que você vai falar algumas coisas que talvez possa chocá-los. Eu, como? O que eu diria que poderia chocá-los? Talvez o Senhor fale sobre pecado, perdição, inferno. Se o Senhor falar sobre essas coisas, eles vão embora e nunca mais eles vão voltar aqui. Então nós gostaríamos que o Senhor alterasse um pouquinho essas coisas, evitasse tocar nesses assuntos, porque o Senhor pode deixá-los descontentes e até assustados. E eles não vão querer mais voltar aqui na igreja. Eu disse a eles o seguinte, eu era mais jovem, mais ousado do que eu sou agora. Eu disse a eles o seguinte, olha, eu acho que está havendo um conflito aqui de entendimentos. Porque, na verdade, sabendo que essas pessoas não crentes estão aqui, o meu objetivo agora é exatamente apavorá-los. Eu estou doido para fazer isso agora. É o sonho da minha vida agora fazer isso. Eu quero realmente assustá-los muito e espantá-los até. É o que eu quero fazer. Vocês estão pedindo agora para que eu faça exatamente o oposto do que eu acho que eu tenho que fazer como ministro do Evangelho. O meu desejo é que eles realmente se apavorem. Se apavorem ao ouvir a primeira parte da mensagem. Se apavorem ao ouvir aquele lado da mensagem que é aterrador. Porque o Evangelho tem um lado aterrador. O Evangelho mostra um raio-x da nossa alma. E apresenta um mapa apontando para a direção que o homem perdido está caminhando, que é uma direção terrível. Num primeiro momento, a mensagem do Evangelho, o Euangelion, a boa nova, não é tão boa nova assim. Num primeiro momento, a boa nova do Evangelho não é uma boa nova, é uma péssima notícia. É a notícia de que o homem está perdido, de que não há esperança para ele, de que não há recursos espirituais ou de qualquer outra natureza que possam salvá-lo. E eu não posso apresentar o remédio, a solução para isso, sem que antes eles fiquem assustados com essas realidades. Eu tenho que apavorá-los. E se eu conseguir pelo menos apavorá-los, para quem sabe algum dia eles procurem o remédio, que eu também quero apresentar hoje, eu serei um pregador frustrado e não terei apresentado a minha mensagem de modo fiel. Então desculpem, mas vocês não querem que eu os assuste? Vocês têm que pedir para outra pessoa pregar hoje à noite. Não tem jeito. Eu terei que assustá-los. Terei que assustá-los e depois mostrar a solução. Mas eu não posso agradá-los para que eles voltem aqui achando que isto aqui é um clube onde nós ouvimos mensagens de autoajuda ou de estímulo para a vida. Eu não posso fazer isso. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu não posso mutilar a mensagem para se ajustar à expectativa dos homens perdidos. Eu tenho que estar preparado para contrariar. Eu tenho que estar preparado para responder. E na medida em que eu respondo, eu tenho que estar preparado para contrariar, para decepcionar e para talvez até ser rejeitado e odiado por esses homens. Do contrário, eu não serei um ministro fiel. Nunca mais me chamaram, foi a última vez que eu preguei lá. Mas eu preguei e assustei todo mundo. Eu quero apontar para vocês, aqui nesse texto, dentro dessa temática de sermos homens preparados para contrariar as expectativas dos incrédulos que estão lá fora, eu quero apresentar algumas lições gerais sobre o Evangelho, presentes nesses 5 versículos. Na verdade, são 3 lições gerais. Eu estou preocupado, Marque, por favor, sinalize para mim quando faltar 5 minutos, porque eu prego na minha igreja por 1h20. Acredite se quiser, 1h20. E ninguém reclama, eles fingem muito bem na minha igreja. Ficam todos bonitinhos prestando atenção. Eles estão acostumados já, estou lá há 21 anos, eles se acostumaram já com o meu estilo, então não reclamam mais. Mas eu tenho só 40 minutos, eu acho, não é isso? 45, agora me sinto melhor, agora 45. 45, então quando tiver 40 você me avisa, porque eu acho que já vou estar acabando o ponto 1.
Ok? Muito bem, eu conto com você, Marco, para me ajudar aqui. Mas eu quero apontar para vocês lições gerais sobre o Evangelho, sobre o evangelismo, e lições que mostram que nós devemos estar preparados para contrariar e mesmo assim prosseguir. A primeira lição é referente ao conteúdo da mensagem do evangelista. A primeira lição é referente ao conteúdo da mensagem do evangelista. E isso nós veremos nos versículos 1 e 2 rapidamente. A segunda lição é referente à atitude adotada pelo evangelista. E isso nós veremos no versículo 3 com a ajuda de Deus. E a terceira lição é referente à força do trabalho do evangelista. E isso nós veremos nos versículos 4 e 5. E aí então os irmãos têm um pequeno esboço, um breve esboço da mensagem desta noite. Primeiro, a primeira lição está ligada ao conteúdo da mensagem do evangelista, versos 1 e 2. A segunda lição está ligada à atitude adotada pelo evangelista, no versículo 3, e a terceira lição está ligada à força do trabalho do evangelista. Vamos ver a primeira lição, referente ao conteúdo da mensagem do evangelista, versículos 1 e 2. Diz assim o texto bíblico: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, diz o texto, e os irmãos conhecem a história, o apóstolo Paulo esteve em Corinto, e nós vemos a sua visita em Corinto, sendo narrada ali em Atos, no capítulo 18. Os irmãos sabem da história, sabem o que aconteceu ali. O apóstolo Paulo teve uma visão, e o Senhor disse ao apóstolo Paulo, quando ele estava em Corinto: olha, não tema, ninguém ousará fazer mal a você aqui em Corinto, mas prega, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. É interessante notar essa expressão que o Senhor usa para se referir ao trabalho do apóstolo Paulo. Ele diz: eu tenho muito povo nessa cidade, logo não deixe de falar. Nós temos aí um princípio interessante, é um princípio que mostra que a eleição, a santa eleição de Deus, a eleição incondicional de Deus, estimula o evangelismo e não o contrário. O apóstolo Paulo diz: prega, porque eu já tenho muito povo aí, prega, porque os meus já estão aí, ninguém vai ousar fazer-te mal, prega, porque eu tenho muito povo nesta cidade. É o estímulo que a santa eleição dá ao evangelismo. O apóstolo Paulo então começou a pregar, e muitos se converteram ali, e o apóstolo Paulo prossegue dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, e esse verbo é importante, porque é um verbo que destaca o caráter público da proclamação. A proclamação do evangelho é uma proclamação pública e aberta, não tem segredos. Por que é importante esse verbo aqui, especialmente no contexto, no ambiente cultural e histórico em que esse versículo foi escrito? Porque Corinto, como todas as cidades pagãs do primeiro século, ali no Império Romano, era uma cidade marcada pelas religiões de mistério. E o que acontecia nessas religiões de mistério? Qual era a mensagem dessas religiões de mistério? Não sabemos. Por quê? Porque eram mistérios. Não temos muitas evidências disso. Hoje em dia dizem que a maçonaria é uma organização cheia de mistérios. Você vai numa barraquinha de jornal e você compra lá um livro sobre os mistérios da maçonaria. Todo mundo sabe, não tem mistério coisa nenhuma. Qualquer um vai lá na internet, pesquisa, descobre todos os mistérios que tem lá. Mas na época não tinha isso. De forma que nós temos poucas informações sobre o que acontecia dentro das religiões de mistério. Os iniciados ali, eles passavam por certos rituais, tinham acesso a certas informações privilegiadas. Os irmãos já devem ter ouvido falar bastante sobre o protognosticismo, o gnosticismo incipiente que estava ali se formando no primeiro século. E o gnosticismo incipiente, ele ensinava
que uma minoria, uma elite espiritual, ela tinha acesso a certos conhecimentos privilegiados e eram salvos porque intrinsecamente eram pessoas capazes de deter esse conhecimento. Que conhecimentos específicos eram esses? Nós não temos muitas informações sobre isso, especialmente a respeito dessas religiões do primeiro século. Quando nós chegamos no século II e lemos as obras de Irineu de Leão, então nós temos algumas informações mais profundas, mais completas sobre essas religiões todas. Mas é possível que ao longo de um século as coisas tenham mudado, já que Irineu de Leão pertence ao segundo século, metade do segundo século, a segunda metade do segundo século. Então nós não temos informações claras sobre essas religiões no primeiro século. E o apóstolo Paulo, então, ironicamente, ele diz: eu estive entre vocês anunciando-vos, e ele diz, o testemunho de Deus. E aqui existe uma variante textual interessante. Porque muitos manuscritos não trazem a palavra martyrion, testemunho. Muitos manuscritos trazem a palavra mysterion, não martírio, mas mistério. Tudo indica, não sei se é certo dizer que tudo indica, mas parece ser preferível a tradução mistério. Porque se a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é a expressão mysterion, então o apóstolo Paulo está sendo irônico. Ele está dizendo: eu proclamei o quê? O mistério. Ou seja, os mistérios do cristianismo não estão escondidos. Os mistérios do cristianismo não estão ali pertencendo a um pequeno grupo de privilegiados, a uma elite espiritual, não. Os mistérios do cristianismo estavam escondidos de outras gerações do passado, mas esses mistérios foram proclamados. Ele usa a expressão anunciando-vos. Os mistérios foram proclamados. É o verbo parangelo, é uma ênfase na mensagem da proclamação pública. Ele diz: eu estive entre vocês e eu não escondi nada. As coisas que estavam ocultas em Deus, os mistérios do Evangelho, as coisas que estavam na mente de Deus e que nunca foram anunciadas às gerações anteriores, eu proclamei publicamente, a plenos pulmões, sem segredos, sem rodeios, a todos vocês, ele diz. Esse é o conteúdo do Evangelho, o mistério de Deus, o que havia na mente de Deus e que foi revelado. Esse é o conteúdo do Evangelho. E o evangelista, nós, homens de Deus, obreiros, pregadores, mestres, nós temos que proclamar publicamente os mistérios outrora ocultos na mente de Deus. E vejam, o apóstolo Paulo diz: eu não fiz. E é nesse ponto que nós, pastores, temos que ser cuidadosos. Veja o que diz o texto: eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O que ele está dizendo aqui? O que ele quer nos ensinar? O que ele está alegando aqui aos coríntios? Muito simples. Para que nós entendamos o que ele está argumentando aqui, o que ele está dizendo aqui, quando ele fala que não fez isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria, nós temos que entender um pouquinho do que acontecia em Corinto, especialmente quando ocorriam os chamados jogos istmicos. Porque a cidade de Corinto era uma cidade que abrigava, sediava os jogos istmicos, que na sua grandeza esses jogos só perdiam para os Jogos Olímpicos de Atenas. Eram então jogos que faziam com que a cidade entrasse numa espécie de Olimpíada e a cidade toda entrava em festa. E o que acontecia então quando a cidade toda entrava em festa? Bem, vinham pessoas de todas as partes do mundo. E entre as pessoas de todas as partes do mundo que vinham também oradores, pessoas hábeis em retórica.
E naqueles dias, ser hábil em retórica, ser um bom orador, era uma profissão extremamente rentável. Os oradores eram pagos para divertir as pessoas durante banquetes. Já imaginou? Você vai fazer um grande banquete na sua casa, você contrata um orador para pregar durante 2 horas para deleite dos convidados. Para o entretenimento dos convidados. E esses oradores eram pagos para isso. Então eles tinham que dar um espetáculo de retórica. Eles tinham que ser hábeis nisso. Esse costume perdurou durante muitos séculos. Nós sabemos que Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da igreja antiga, era um grande orador. Ele era professor de retórica. Ele ensinava retórica. Ele ganhava a vida fazendo isso. E depois que se tornou um cristão, ele se tornou um grande orador cristão também. E naqueles dias era assim também. Oradores iam até Corinto e tentavam ganhar dinheiro, mostrando ali a sua habilidade na linguagem, mostrando ali a sua forma de falar, que chamava atenção e tirava o aplauso das pessoas. E esses homens então buscavam com isso ganhar dinheiro e o aplauso e a admiração dos homens. O apóstolo Paulo diz: eu estive aí também, como um orador também. Eu estive aí também com uma mensagem. Eu estive aí também falando, pregando a vocês. Mas quando eu estive aí, eu não procurei apresentar para vocês um show de habilidade e de talento. Não foi isso que eu fiz. Meu objetivo não foi despertar em vocês admiração. Não foi terminar a mensagem e vocês me procurarem e dizerem: que mensagem maravilhosa. Não foi isso que eu quis. Não era isso que eu buscava. Eu não queria terminar o sermão e vocês se aproximarem de mim e dizerem: há quanto tempo não ouvimos uma mensagem tão poderosa como essa, enchendo o meu ego. Não. Eu não quis saber disso. Eu não quis me promover entre vocês. Eu não quis ser admirado, aplaudido e elogiado. Essa não foi a razão de ser do meu trabalho. Meus irmãos, quantas vezes nós caímos nisso? Quantas vezes nós esperamos isso das pessoas, não é? Até dos membros da igreja. Apresentar a mensagem e ter um retorno do tipo da aprovação pessoal particular, que faz bem para o nosso ego. E quando isso não vem, nós até perguntamos: e foi boa a mensagem? Boa noite, irmã. Foi boa a mensagem? O apóstolo Paulo diz: eu não quis dar nenhum espetáculo de retórica. Eu não quis criar admiradores. Eu não quis criar um time, um grupo de pessoas que olhava para mim impressionada. Nada disso. Quando eu estive entre vocês, ele diz, no versículo 2, eu tomei uma decisão. É interessante essa linguagem. Eu decidi. Quando ele diz eu decidi, isso implica numa escolha consciente. É uma escolha consciente. Ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou pregar para agradar as pessoas. É uma decisão consciente, racional. Eu tomo uma decisão no meu ministério como pregador. Como pregador, eu tomo uma decisão aberta, assumida, consciente e racional. Eu não vou pregar. Eu não vou pregar para tirar aplauso das pessoas. Não. Eu não vou fazer isso, ele diz, porque decidi nada saber entre vós, ou seja, eu não quis outro foco. Não significa que o apóstolo Paulo não queria estudar, não quis nada saber, não é isso. Significa apenas que ele não quis focalizar as coisas, focalizar o seu trabalho em outra coisa. Quando ele diz, eu decidi nada saber, significa eu não quis mudar o meu foco. Eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Foi isso que eu quis fazer, foi isso que eu quis falar.
Esse foi o conteúdo da minha mensagem. Cristo crucificado. Por que o apóstolo Paulo realçou tanto isso? Muito simples. No capítulo 1, versículo 17, ele diz que se ele não fizesse isso, a cruz de Cristo, o impacto dela, seria absolutamente nulo. Diz o texto no versículo 1 do capítulo 1, 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Se eu pregar com base em sabedoria de palavra, buscando ostentar a linguagem e obter o aplauso das pessoas, eu vou tornar nula a cruz de Cristo. O versículo 21 é mais profundo nisso, ele prossegue nesse pensamento, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve Deus salvar os que creem, não por demonstrações de retórica, mas pela loucura da pregação. Se não houver pregação, não haverá salvação. A pregação é o método que Deus escolheu para alcançar os seus eleitos. É através da pregação que Deus alcança aqueles a quem Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Se o Evangelho não for pregado, ninguém será salvo. É assustador ver o que nós vemos hoje em dia. Nós participamos nós vemos, testemunhamos congressos em que não há pregação. É impressionante. Eu passei em frente a uma igreja outro dia na Zona Norte. Estava tendo lá grande congresso jovem. Muita música, grupos musicais, muita comunhão. Detalhe, não teremos pregação. Venha! Não teremos pregação. A pregação foi deixada de lado. Dizem que na arquitetura eclesiástica isso se reflete muitas vezes de forma curiosa. A Igreja Católica não tem o púlpito no centro do seu edifício. O que a Igreja Católica tem no centro do seu edifício, do seu salão, do seu templo? É um altar, porque a tônica da Igreja Católica é a Eucaristia, é o sacrifício da missa. Então, no centro do salão de cultos, no centro do templo, tem uma mesa, que é o altar. O púlpito fica de lado. Você entra numa catedral, você vê o púlpito de lado, e ao centro um altar. Quando você entra numa igreja bíblica, o que está ao centro? O púlpito está ao centro. E se tem uma mesa ali, ela está um pouco abaixo, que é a mesa da ceia do Senhor. Hoje em dia, quando você chega nas igrejas evangélicas, você não encontra mais um púlpito ao centro. Você encontra a bateria ao centro. O púlpito está ao lado ali. E isso reflete algo. Esse arranjo dos móveis ali, a disposição das coisas dentro do salão de cultos reflete uma teologia. Aquela igreja está dizendo, para nós é mais importante o louvor do que a pregação. Ela transmite isso. Para nós existem elementos mais importantes do que a pregação. O púlpito fica ali ao lado. A palavra de Deus, a mensagem apostólica mostra a centralidade do querigma, a centralidade do anúncio, da mensagem. O apóstolo Paulo mostra, diz, enfatiza que se a pregação não existir, ninguém poderá ser salvo. As pessoas esperam outras coisas. No versículo 22, o apóstolo Paulo fala do capítulo 1, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, as pessoas querem outras coisas, mas temos que estar prontos para decepcioná-los, temos que estar prontos para contrariá-los. O apóstolo Paulo diz, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e isso não agrada, é escândalo para os judeus, e é loucura para os gentios.
Temos que estar preparados para decepcionar. Temos que estar preparados para contrariar. Muito bem. O conteúdo da mensagem é este: Cristo crucificado, anunciando a todos Cristo crucificado. Esse é o mistério de Deus que deve ser proclamado abertamente. Mas, acerca do Evangelho, nós temos também verdades acerca da atitude adotada pelo evangelista. E essa atitude nós podemos ver consubstanciada no versículo 3. Veja o que diz o versículo 3. Diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Qual é a atitude que o apóstolo Paulo mostra aqui? Fraqueza, temor e grande tremor. Fraqueza talvez fosse uma doença, não sabemos. Dificilmente a palavra fraqueza aqui, ainda que ela sirva para se referir à fraqueza física, dificilmente seja isso que o apóstolo Paulo tenha em mente aqui, esse tipo de fraqueza. É bem provável que o apóstolo Paulo aqui esteja falando da sua condição de insegurança. Quando ele pregou o evangelho em Corinto, ele estava sozinho. Os seus companheiros que chegaram depois não tinham chegado ainda. Silas e Timóteo ainda estavam para chegar, não tinham chegado ainda. E ele percebeu então que estava só e tinha que pregar ali sozinho. Sentiu-se fraco, sentiu-se desamparado. Talvez seja isso que o apóstolo Paulo queira dizer aqui. Mas não somente isso. Ele menciona também o fato de ter sentido temor e tremor. O que nós temos aqui é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo, um recurso de linguagem que o apóstolo Paulo usa muito, chamado de endíades. Endíades é uma forma de se referir a uma realidade através de duas palavras: temor e tremor. Eu estou me referindo a uma realidade por meio de duas palavras: temor e tremor. Temor e tremor mostra o quê? Mostra insegurança. Ele está debaixo de um peso enorme. Ele está ali com medo. E por que ele está com medo? Porque ele se sente assim, tão temeroso, tão fraco. Quando nós olhamos para essa expressão presente na Septuaginta, nós aprendemos que temor e tremor é algo relacionado à grande responsabilidade que um homem tem diante de Deus. O homem que se vê debaixo de um peso enorme de responsabilidade dada por Deus, este homem sente fraqueza, e aí vem a expressão da Septuaginta: temor e tremor. Ele sabe que o que ele tem que fazer está além das suas forças. Ele sabe que ele não consegue mudar corações. Ele sabe que ele não tem competência para incendiar suas palavras. Ele sabe que sem o poder de Deus, ele só fará barulho. Ele sabe disso. Ele então se coloca diante de Deus dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco. A minha voz só pode chegar aos ouvidos dos homens. A minha voz não pode chegar ao coração dos homens. Esse trajeto do ouvido ao coração é um trajeto milagroso. E eu não sei trilhá-lo, ainda que ele pareça curto. É um trajeto milagroso. Só o Senhor pode realizar esse trajeto e levar a mensagem do ouvido ao coração. Eu não sei fazer isso, é uma grande responsabilidade. Eu estou aqui, fraco, com temor e tremor. Me ajuda, Senhor. Essa é a atitude do mensageiro de Cristo. Não importa quantos anos de ministério você tenha. Você pode ter 50 anos de pregador. Sempre que você subir aquela escadinha, ou a escadinha da sua igreja,
você tem que tremer como tremeu no primeiro dia. Porque a responsabilidade é a mesma. A sua idade mudou. O seu cabelo mudou de cor. O seu peso certamente mudou também. Mas a responsabilidade continua a mesma e talvez seja até maior. E se os seus joelhos bateram quando você subiu aquela escadinha do seu púlpito pela primeira vez, eles devem continuar batendo hoje ainda. Porque essa é a atitude perene do homem de Deus diante de uma mensagem tão grande. Eu sei que eu não tenho forças. Estou aqui com temor e tremor para ministrar a sua palavra aos homens. Ajuda-me, eu não sei falar. Eu sou uma criança. Irmãos, eu sou uma criança sem tempo. Já acabou meu tempo. Eu fico devendo para os irmãos o terceiro ponto. Fica para a próxima oportunidade. Mas vamos encerrar aqui hoje, destacando esses dois aspectos. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, envolve um conteúdo específico presente nos versículos 1 e 2. E a mensagem do Evangelho envolve uma atitude adotada pelo evangelista presente no versículo 3. O terceiro ponto, a mensagem do Evangelho envolve uma força de trabalho, uma força no trabalho, que é dada ao evangelista. Isso está nos versículos 4 e 5, e numa próxima oportunidade eu compartilho esses dois versículos com os irmãos.